Olá, como vocês estão? Como passaram a semana? Aqui é a Margarete, a Maga do Tarô. Aí vocês me encontram nas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube, como a Maga do Tarô, tá? E vamos ver, né? As previsões aí, os conselhos aqui do tarô para essa próxima semana. Lembrando que a gente está numa semana com uma lua cheia maravilhosa e toda semana de lua cheia, ela é uma lua de uma energia, né? De muita expansão. Mas como tudo, né? Na nossa vida, existe o lado luz e o lado sombra, né? Então tudo vai depender sempre das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para que essa expansão, essa energia toda de expansão desse momento, né? Se você manter uma energia boa, uma energia positiva, então ela vai ser sempre positiva e também, né? O lado negativo também. E nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos unir as nossas energias, né? Principalmente no nosso país, sabe? Eu acho que o povo brasileiro tá precisando se unir mais. A gente está com muito, por causa dos acontecimentos, né? Então, a gente acaba ficando, às vezes mesmo sem querer, um pensamento, uma vibração não tão positiva assim. Então, vamos ver, né? Os conselhos aqui das cartas para essa semana e para a gente conduzir uma semana da melhor forma possível, tá bom? Então, vamos ver o que o tarô vai falar para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Olha, para Áries, tem tudo para ser uma semana de bastante sucesso, sabe? Principalmente na parte profissional. E quem quiser se aventurar, né? Assim, num empreender, começar alguma coisa essa semana, é uma semana bastante propícia para isso. E mostrando que o ariano essa semana vai conseguir controlar bem, sabe? A sua vida, os seus negócios. Então, uma semana bastante positiva para Áries. Olha, Touro, o tarô tá mandando uma mensagem no seguinte sentido. Para os taurinos essa semana, olhar mais para si mesmo, para a sua vida, para os seus negócios e deixar um pouco essa coisa de andar atrás dos outros, de resolver problema dos outros, porque vocês têm a possibilidade essa semana de se magoarem, de ficarem muito chateados, aquilo de, sabe quando você cai na real? Que você está fazendo tudo por todo mundo e você não está tendo reconhecimento. Então o tarô essa semana está falando para o taurino olhar para a vida dele, para o momento dele, as coisas dele, e não se preocupar com os outros, mesmo sendo da família, mesmo sendo seja quem for, tá? É uma semana para não se mandar, para deixar de lado, sabe? Esquecer um pouco os outros e pensar em si próprio e nos seus negócios, na sua vida. Olha, Gêmeos é uma semana muito propícia que o tarô está falando. Se vocês estiverem
para assinar algum contrato, fechar algum negócio. É uma semana maravilhosa para Gêmeos essa semana. Então ele vai receber assim a possibilidade de bons negócios e assinatura de contratos excelentes. Então aproveita essa semana para, e se você ainda não tiver nada assim para ser assinado, aproveita essa semana para ir atrás, sabe? Ou de clientes, ou de pessoas que possam te ajudar nesse sentido. Se você está pensando em vender alguma coisa, essa semana é uma semana muito boa, inclusive até para compra de imóvel, compra de algum bem durável, sabe? Para Gêmeos é uma excelente semana. Então aproveita aí, Gêmeos, tá? Olha, para Câncer, o negócio é assim, o Câncer está precisando se aventurar um pouco mais nesse lado material da vida, porque o canceriano é muito ligado às emoções, à parte dos sentimentos, e já tem algumas semanas que o tarô tem falado para Câncer se aventurar mais assim nessa parte material, se ligar mais na materialidade da vida, sabe? E tentar, né, pelo menos, tentar não deixar as emoções ficarem na frente. E porque, como eu já disse das outras vezes, esse ano, até junho do ano que vem, é um ano maravilhoso para Câncer. Tem alguns planetas aí, pela astrologia, quem se interessar pode dar uma olhada na internet. Tem alguns planetas que vai estar beneficiando demais Câncer esse ano e também vai ter um respaldo aí dessa energia maravilhosa para quem é de Escorpião e de Peixes também, porque são signos de água e está tendo uma influência muito boa para essas pessoas. Então aproveita, mas assim, existe a possibilidade dessa semana chegar para você alguma proposta ou de trabalho ou de compra, coisa material. Então é para você realmente, o tarot está falando que é para você se aventurar e não começar com aquela coisa de medo, de receio, de nada disso, sabe? Começar a colocar aquela parte emocional na frente, ou de querer ficar pedindo conselho para um, para outro, uma insegurança, porque você provavelmente essa semana você vai receber uma proposta muito boa, viu? Olha, para Leão é uma semana para vocês ficarem bem atentos, porque vocês podem receber alguma notícia não muito positiva, tá? Pode ser alguma coisa que vem em relação à família, principalmente, aquela estrutura familiar que você pode, essa semana, receber uma notícia que vai te deixar, assim, bastante chateado. Então, é para o leonino ficar já se precaver, sabe? E também ficar prestando atenção em pessoas que estão em volta de você no seu trabalho, porque a carta que saiu aqui, ela tanto fala da inveja, sabe, dos maus pensamentos de pessoas que estão no seu trabalho, como também você pode receber uma notícia não muito agradável do âmbito familiar, tá? Então, essa semana é uma semana só de ficar atento, ficar com o pezinho atrás e, sabe, vibrações positivas de pensamento para que nada de mais sério aí. Olha, para Virgem, o tarô está falando essa semana que se você tiver com algum relacionamento onde você não está feliz, você não está contente, você está se sentindo assim meio de lado, meio abandonado, é o momento de você se desprender, porque vem uma mudança muito especial. Então é uma semana de mudança, mudança de pensamento, mudança de atitude. Isso é para quem está
no relacionamento já não tá legal, sabe? Aqueles relacionamentos que não tão legal, que tá tendo muita briga, muita discussão, então você tá ficando meio deprimido. Então o tarô falou que essa semana é uma semana onde existe a possibilidade de haver uma reviravolta, uma mudança bastante significativa nesse relacionamento, tá? E se acontecer, é deixar aí, porque chegou o momento de coisas melhores para a sua vida. Olha, Libra, essa semana você precisa tomar bastante cuidado com perdas. E existe a possibilidade de você ter perdas no âmbito de trabalho, sabe? Alguns obstáculos que você já vem sofrendo há algum tempo, algumas coisas que... Então, existe a possibilidade muito grande de quem é de Libra essa semana ter a perda, poder perder o trabalho, poder perder algum negócio. Então, é uma semana assim que não tá propícia para Libra essa semana. É melhor ficar, sabe, quietinho aí. Outra, não é semana para resolver nada, para vender nada, nada, porque senão vocês vão ter perdas mesmo. Outra coisa, parar de ficar iludido com alguma coisa no âmbito de trabalho. Sabe aquela empresa que às vezes você sonha, você está iludido em trabalhar, você está fazendo de tudo para dar certo? E presta atenção nisso, porque provavelmente se acontecer essa semana de você às vezes conseguir um trabalho ou estudo também num determinado colégio, uma universidade, é aquela que você tem uma ilusão que é uma coisa maravilhosa. Então, e não vai ser aquilo que você espera, tá? Então, mas é uma semana aí para tomar cuidado com se precaver de perdas. Então, não assinar nada, não comprar nada, não é essa semana para isso. Olha, para Escorpião, é uma semana muito positiva, sabe? É uma semana onde quem é de Escorpião vai tomar atitudes em relação ao campo profissional que vai te trazer bastante lucros bem rápido, sabe? Essa semana você vai ter oportunidade assim, de decidir, de tomar alguma atitude nesse sentido, sabe? De se lançar, né? De não ter medo de fechar um negócio, não ficar preocupado. Então, é uma semana extremamente positiva, que mesmo que seja uma situação que você sabe que vai arriscar, mas é uma semana que vai dar tudo certo e com ganhos futuros, tá? Muito bom mesmo a semana para Escorpião. Olha, para Sagitário, o tarô tá falando assim: você andou se iludindo muito com algumas pessoas em volta de você e isso te deixando muito magoado, depressivo, e você está num momento assim de meio reclusão, né? De não estar mais confiando nas pessoas. Então é aquele momento de uma pausa mesmo, sabe? E com isso a gente acaba atraindo energias, porque você emana uma energia, se é positiva, você atrai o positivo. E quando a gente não está muito legal, principalmente por ter descoberto alguma fofoca ou alguma coisa que você não estava esperando. E isso eu estou dizendo na área emocional e sentimental relacionado a pessoas próximas, a pessoa da família. Então é um momento que essa semana o sagitariano não vai ficar legal com ele mesmo. Então é um momento de, sabe, fortalecer os pensamentos e não deixar se abater, porque tudo passa, né? E sempre quando acontece isso com a gente também tem que chamar a responsabilidade pra gente, sabe? Porque às vezes a gente se magoa com o outro, com alguma coisa que o outro falou, isso é para todo mundo, tá? A gente se magoa com o outro, com o que o outro falou, mas a gente põe a culpa nos outros, né? E esquece de ver o lado da gente também.
o quanto você, por exemplo, está meio displicente, não está fazendo questão, ou o quanto você falou palavras que ofendeu as outras pessoas. E aí, quando vem o retorno, a pessoa acha que a culpa é do outro, né? Porque a gente vê isso direto em todos os campos. Ninguém tem culpa de nada, todo mundo, os outros que é culpado. E na verdade não é bem assim. Nós somos um campo de energia e emanamos energia 24 horas por dia. E então os nossos pensamentos acabam, sabe, vindo palavras e sentimentos que às vezes a gente se expressa mal, sabe, ou não assume a responsabilidade de um erro, e com isso essas energias vão se aproximando da gente de coisa não tão boa assim, né? Então, às vezes, quando acontece alguma coisa na nossa vida, as pessoas ficam achando, se põem na posição de vítima, né? E isso é para todo mundo. Nós temos esse hábito, né? Principalmente, eu acho que aqui o povo brasileiro, a gente é muito melindroso, sabe? Muito mimado. Todo mundo quer ter reconhecimento, todo mundo quer ser bajulado e tudo magoa, tudo, sabe? Então, eu acho que isso acho que faz parte do nosso DNA aqui no Brasil, né? E a gente sempre não se coloca, assim, da sua responsabilidade, das energias que você está emanando para o universo. Isso vale para todo mundo, né? Olha, para Capricórnio, uma semana maravilhosa. Vai ser uma das melhores semanas aqui dos últimos tempos, principalmente tudo que for estiver no relacionamento, tanto de casamento, de namoro, de união, conhecer pessoas. Vai ser uma semana maravilhosa para aparecer alguma pessoa bacana para Capricórnio. E também vai ser uma semana boa, porque o capricorniano vai estar mais leve, mais light, porque eles são muito concentrados, eles trabalham demais, sabe? Eles vivem estressados de tanto trabalhar e são preocupados, sabe? Preocupados com o futuro, com a estabilidade, com os negócios dele. Então, essa semana vai ser uma semana muito leve, muito bacana. Quem puder tirar uns dias de folga com seu companheiro, com a sua companheira ou com a sua família, gente, vai ser uma semana maravilhosa, onde vocês vão descarregar mesmo toda essa energia aí dos últimos tempos, tá bom? Olha, para Aquário também saiu assim um momento que talvez o aquariano esteja precisando pensar no seu relacionamento, o quanto isso está sendo importante ou não, porque é uma carta muito forte no sentido que saiu da união, né, da força, mas é que o aquariano precisa equilibrar esses sentimentos, essas sensações, colocar numa balança o que realmente, como está a vida dele, amorosa, sentimental. É uma semana para, sabe, pôr um equilíbrio, fazer certas orações aí para a família, para os seus entes queridos. E é uma semana de proteção também, tá? Mas é aquela proteção espiritual e a gente tem que fazer a nossa parte, né? De ver o quanto as pessoas que estão perto de nós são realmente importantes, estão nos fazendo bem. Mas é uma semana boa para aquariano aí, no âmbito também da parte sentimental. O tarô essa semana está falando muito de sentimentos, né? E para peixes é uma semana para vocês focarem na parte espiritual, sabe? É para com vocês mesmo, com a energia, sabe? Fazer alguma introspecção, quem
quem sabe fazer meditação, cuidar da sua parte espiritual essa semana. Então, ou ler um bom livro, ou fazer algum curso nesse sentido, sabe, de autoconhecimento. É uma semana para você ficar mais com você mesmo, as pessoas de peixes, e não esquecendo que vocês estão tendo um ano bem favorável, né? O escorpião também, você viu que saiu carta boa para escorpião, carta boa para câncer e carta boa para peixes. Mas é uma carta para você ficar essa semana mesmo, sabe? É seguir sua intuição, prestar atenção no que vem, sabe? O sentimento que vem em relação a alguma coisa que vocês precisam fazer. É uma semana boa, mas é uma semana para ficar consigo mesmo, sabe? Fazer um balanço aí de como está a vida, como está sendo tuas atitudes, como está sendo também as suas preocupações, se vale a pena, se não vale. E é uma semana de investir em si próprio. Então, é isso. Até que está uma semana muito boa para a maioria, só para Libra, né? Libra e Leão, né? Que Leão saiu uma carta ali para tomar cuidado, mas é mais com os outros, né? Com os outros. Pessoas em volta que você pode receber notícias não tão boas e tal. Agora, para Escorpião, é uma carta negativa, mas ela tem a ver com a pessoa. Que, sabe, ilusões que você faz em relação a certas situações ou em relação a certas pessoas. E essa semana é uma semana que você pode ter algum obstáculo, alguma coisa é transponível, você vai conseguir passar, mas você vai ver que tem a ver com o que você se iludiu, tanto em relação a uma pessoa como em relação a uma situação que vai aparecer na sua vida, tá? Mas do resto, é uma semana muito boa para todo mundo, então vamos aproveitar, né? Vamos nos unir os nossos pensamentos, aí, os nossos sentimentos, em benefício de todos, né? E vamos focar bastante aí no nosso país, sabe? Fica todo mundo dando palpite, sabe? No país dos outros, sendo que a gente não conhece a cultura, não conhece nada, praticamente, né? Muito pouco. Então, eu acho que a gente precisa cuidar da nossa casa primeiro. É sempre assim, primeiro eu, né? Primeiro a minha casa, que eu moro aqui dentro do meu corpo, a nossa casa, o ambiente familiar que você mora, a tua cidade ali e depois o resto, sabe? Mas sempre emanando o quanto a gente puder de envolver o nosso país ou até mesmo o planeta Terra, sempre numa luz positiva, numa luz azul que envolve todo o nosso planeta, para que tudo se amenize aí, né? Então tá bom, gente? Então, vocês me sigam aí nas redes sociais, a Maga do Tarô. Um beijo para vocês e até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.